Você já ouviu falar que alguns livros bíblicos escondem mais perguntas que respostas? Pois Isaías, escrito há mais de 2.700 anos, guarda enigmas que teólogos ainda sussurram nos corredores das universidades. Enquanto folheamos seus pergaminhos poeirentos, surgem profecias que atravessam séculos, códigos velados e visões que parecem antecipar um futuro remoto. Mas cuidado! À medida que avançamos, as paredes sussurram e o eco do profeta adensa-se, convidando você a encarar verdades capazes de virar a fé de cabeça para baixo. Para começar, há quem diga que Isaías não tem apenas uma voz, mas três. Manuscritos revelam mudanças bruscas de estilo, saltando do exílio assírio para promessas pós-babilônicas como se o tempo tivesse sido rasgado. Por isso, estudiosos forjaram rótulos enigmáticos. Primeiro, Deutero e Trito Isaías, gerando debates ferozes sobre fraude ou revelação progressiva. Se o livro realmente atravessou séculos em mutação, quem guiava a pena? Seria o mesmo espírito falando em ecos sucessivos, deixando mensagens cifradas a cada geração. Entre todas as passagens, a que mais arrepia é o servo sofredor, capítulo 53. Ali, o inocente é esmagado pelas culpas do povo, traspassado e silencioso. Séculos depois, cristãos apontaram: é Jesus ao pé da letra. Judeus veem ali Israel em dor coletiva. Essa disputa de identidades torna cada verso território contestado, como o mapa do tesouro mutante. Talvez o segredo resida no próprio conflito, espelho que força o leitor a revelar o que mais teme admitir sobre si mesmo. O silêncio entre uma leitura e outra também fala, carregando tensão que nunca se dissipa. No templo cheio de fumaça, Isaías vê o trono elevado e serafins de 6 asas cantando Santo, Santo, Santo. As portas tremem, o chão se move e uma brasa ardente toca seus lábios numa cirurgia espiritual brutal. Culpa consumida a ferro e fogo. Essa cena, tão vívida quanto o sonho lúcido, sugere que o profeta atravessou a membrana entre mundos. Teria ele vislumbrado a sala de comando do universo, ou refletido labirintos da própria mente em êxtase visionário? O impacto dessa visão ecoa além do templo, deixando marcas que nenhuma explicação racional consegue apagar. Quando beduínos de Qumran acharam jarros silenciosos, o mais intacto media 7 metros. Isaías inteiro, rolo 1 queiza. A serpente de tinta deslizou 2 milênios sem lacunas, preservada em sal do deserto. Porque justo esse pergaminho resistiu enquanto tantos viraram pó. Seria a mão invisível guardando profecias prematuras? Entre as fibras ressecadas, cientistas acharam cristais de sal como minúsculas sentinelas, sugerindo que o deserto conspirou para embalsamar segredos que ainda não ousamos decifrar. No capítulo 14, Isaías ridiculariza o rei da Babilônia, mas logo descreve a queda de uma estrela fulgurante, Lúcifer tentando erguer-se acima das nuvens. Metáfora política ou primeira biografia do anjo rebelde? Teólogos divergem, satanistas se apropriam, poetas se alimentam. O texto dança entre o físico e o cósmico com naturalidade desconcertante. E a linha entre mito e geopolítica mostra-se fina como lâmina de estilete assírio, pronta a cortar certezas em silêncio. Essa ambiguidade sustenta debates que atravessam séculos sem perder força. Surge outro cofre textual, o oráculo a Acás. A Virgem conceberá e dará à luz Emanuel. Hebraico diz Alma, jovem. Grego traduz Partenos, virgem. Essa minúscula troca incendiou a cristologia. Traduções arrastaram um bebê por dicionários até torná-lo Messias. Estaria Isaías falando de sinal político imediato ou, sem saber, traçando a linhagem de um Salvador futuro? O mistério desliza entre vogais antigas, lembrando que uma sílaba pode mudar o curso de civilizações inteiras. O debate persiste como chama acesa entre filólogos e fiéis. Contadores de profecias dizem que Isaías prevê o fim da Assíria, retorno do remanescente e ascensão de Ciro 7 gerações adiante. Se escritas antes, desafiam probabilidade. Se depois, mascaram história como vaticínio. De qualquer modo, o livro vira máquina do tempo literária, embaralhando passado e futuro até que o chão cronológico desapareça.
A vertigem é tal que rabinos aconselham estudo cauteloso, temendo que mentes inexperientes confundam inspiração com determinismo absoluto. Essa cautela revela o poder psicológico do texto ao longo do tempo. A arquitetura de Isaías também envolve quiasmos, espelhos que cruzam versos em X. Primeira linha reflete a última, criando labirintos sonoros numa cultura sem livrarias. Exegetas contam sílabas e acham padrões que lembram fractais. Quanto mais buscam o centro desse X, mais ele recua, como se guardasse um cofre sonoro onde cada eco possui parte da chave. Arte brilhante ou código divino destinado a leitores obsessivos. O espelho ainda está aberto, aguardando olhos atentos. Cada leitura acrescenta mais um reflexo a esse desenho complexo. Nos capítulos finais, Isaías mistura cataclismo e Éden renascido. Montanhas derretem, lobos pastam com cordeiros, crianças brincam com cobras, jardim floresce após juízo de fogo. O texto balança entre holocausto global e paraíso restaurado, fazendo o leitor oscilar entre esperança estática e pavor absoluto. Ali, Apocalipse e paraíso caminham lado a lado como gêmeos siameses, provando que no imaginário profético a destruição é apenas prelúdio da cura derradeira. Essa tensão final mantém o coração do leitor em alerta permanente. Isaías inspirou escravos em spirituals e manifestos latino-americanos. Expressões como romper correntes viraram slogans de rua. Cada geração encontra sua luta nas entrelinhas do profeta, reforçando o enigma, como um texto antigo veste conflitos modernos. Talvez por possuir metáforas com elasticidade quântica, expandindo ou comprimindo o sentido conforme a pressão histórica. Assim, o livro age como prisma politizador, refratando luz divina em cores militantes que mudam conforme o ângulo do olhar. Até o nome do profeta guarda enigma. Yeshayahu. Yahweh é salvação. Embora metade do livro troveje juízo, salvação e condenação batem no mesmo peito. Nome funcionando como senha para cofre contendo esperança e granizo em chamas. Alguns rabinos dizem que o título resume em código toda a teologia do rolo, assinatura que alterna cantiga de berço e toque de trombeta. Cada vez que o nome ecoa, soa convite à redenção ou ruína. Duas notas vibrando no mesmo diapasão. Essa dualidade mantém o leitor em constante vigilância espiritual. Poucos notam um mini-apocalipse escondido nos capítulos 24 a 27. A terra cambaleia como bêbada. Lua rubra, Leviatã prestes a ser abatido. Versos tão sombrios que copistas medievais marcaram as margens em alerta. Por que um poema precisaria de Armagedon de bolso? Talvez para lembrar que ordem e caos convivem e que a beleza mais intensa nasce junto ao abismo. Estudiosos perscrutam e o núcleo obscuro pulsa, coração radioativo do livro inteiro. A inquietação gerada por esses trechos jamais se aquieta. Atravessamos pergaminhos, traduções e abismos, até perceber que o mistério de Isaías mora no que provoca em quem lê. Símbolos funcionam como um espelho triplo, refletindo fé, medo e desejo em novas proporções. O livro adapta-se a santos, hereges, políticos e poetas sem se esgotar. A questão ergue-se. Você está pronto para permitir que essas visões invadam o presente e reescrevam seu destino? Depois de abertas, essas páginas jamais voltam ao silêncio. Continuarão sussurrando entre suas escolhas. Mesmo fechadas, deixam ecos persistentes. Talvez o maior mistério não seja Isaías, mas você. O texto permanece idêntico há milênios, porém gera respostas distintas em cada coração tocado. Como espelho antigo, devolve rostos que ainda não existem. Ao terminar, feche os olhos e pergunte qual verso paira sobre sua vida. Pode ser promessa ou sentença. Se ousar abrir o livro, lembre: serafins ainda cantam nas margens e a brasa continua a queimar. Quem sabe, no ciúdo da chama, descubra que o profeta guardava seus lábios prontos a responder. A pergunta final permanece em suspenso.